A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje nós finalizaremos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. É sempre bom interagir com o canal para que alcance mais pessoas, para escutar a palavra do Senhor. Lembrando que aqui é uma leitura simples, tá? Não sou pregadora, não prego placa de igreja aqui, é uma leitura simples da Bíblia, da palavra do Senhor, e aqui nós estamos aprendendo juntos, Eu também não entendo muito, estou engateando ainda no Evangelho, e a leitura aqui a gente vai aprendendo juntos. Se você perdeu algum vídeo ou está chegando agora, chegou há pouco tempo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dá uma olhadinha no canal aí, porque tem desde Gênesis, A gente leu todos os dias, teve algumas falhas aí, muitas vezes por problemas técnicos, Porque eu viajo de vez em quando e às vezes não tenho acesso à internet. Então agora eu tô deixando já alguns vídeos gravados exatamente para já não correr mais esse risco. Embora esses dias eu acabei me atrapalhando aí e acabei não publicando, acabei me atrapalhando nas datas aí, mas acabei publicando todos. Hoje a viagem de Paulo para Roma, no capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônico de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passando muito tempo ali, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo darem a costa a Sirte,
amainados as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o barco, e ao terceiro dia nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do barco. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitarem este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que maravilha aqui, né? Deus está protegendo não só Paulo, como aqueles que estão junto a ele, né? Que deixaram de ouvir Paulo, né? Deixaram de ouvir, mas mesmo assim Deus está protegendo eles também. Portanto, versículo 25, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vidas ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. E enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam-lhe ali o navio. Estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais usem em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra sãos e salvos.
Aí no capítulo 28, na ilha de Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia muitas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias, e 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio. Então, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigimos a Roma, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio, e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçado a apelar para César, não tendo, contudo, de que me acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notória nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam,
se convertam e os cure. Seja-vos, pois, notório de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A palavra do Senhor sempre prevalece, né? Aqui tá vendo, realmente Deus tinha prometido que ele iria pregar em Roma, né? Então a palavra do Senhor foi cumprida, né? Ele chegou a Roma, mas vocês viram aqui, foi uma luta, né? Imagina se Paulo desistisse aqui, se Paulo se cansasse. Olha o tempo que ele ficou no mar, né? Preso ali como prisioneiro. Mas mesmo como prisioneiro, ele foi bem visto, né, pelos olhos do centurião, e mesmo quando chegou lá em Roma também, ele, ao invés de ser preso com os outros ser preso com os outros detentos, não, ele ficou na casa do centurião. Por quê? Isso é o zelo de Deus, né? Porque mesmo quando as coisas estão ruins, aparentemente, mas é para a glória do Senhor. Deus nos protege, Deus protege os seus filhos, né? Ele não desampara. E às vezes muita gente fala, ah, não, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas lembre-se quando Jesus, eu não me recordo onde foi, mas que o rapaz chegou para Jesus e falou, mestre, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna, né? E Jesus responde, por que me chama de bom, né? Bom é o Senhor, meu Pai, né? Deus que é o bom. E tem que seguir os mandamentos, né? Não roubar, não mentir, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele citou os mandamentos e o rapaz respondeu, isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus, sabendo que o rapaz era rico, falou, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Nisso, o semblante do rapaz caiu, o semblante do rapaz, ele virou as costas e foi embora. E o que Jesus Cristo falou sobre isso, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que rico não se salvará, gente, tá? Pelo amor de Deus. E não quer dizer isso, não confunda as coisas. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, porque o dinheiro, infelizmente, o dinheiro ele pode modificar as pessoas. Aliás, modificar, eu na realidade nem eu acredito nisso. Na realidade, eu acho que o dinheiro ele só aflora quem é a pessoa. E quando fala em relação à bebida também, que muita gente fala que a bebida muda a pessoa. Eu não acho que a bebida muda a pessoa, a bebida só aflora o que a pessoa é. E o dinheiro também, ele não muda o caráter da pessoa. A pessoa tem aquele caráter desde que nasceu. Acontece que ela, devido à condição dela, ela teve sempre que manter aquele caráter daquele jeito. Mas quando ganha muito dinheiro, aquele caráter começa a aflorar, a soberba dela começa a aflorar, mas ela já tinha aquilo dentro de si, né? Eu não acho que algo seja capaz de mudar o caráter da pessoa, a não ser Deus, obviamente, né? Mas aqui na Terra eu não acredito que alguma coisa seja capaz de mudar o caráter ou a índole de alguém. Eu particularmente não acredito. Eu só acredito que Deus possa fazer isso, mas aqui na Terra nada pode fazer isso, né? Se alguém discordar, é uma opinião, cada um tem a sua opinião, pode inclusive falar nos comentários aí, né? Tá aberto para quem quiser comentar, mas é minha singela opinião, né? Eu não acho que caráter é mutável, né? Não sei nem se existe essa palavra, gente, mas eu não acho que o caráter é capaz, uma pessoa é capaz de mudar o caráter por si só. Eu acho que o caráter já nasce com a pessoa. A índole da pessoa, se ela é boa ou se ela é má, já nasce dentro do coração dela.
Você vê já as criancinhas, gente, eu recebi um vídeo uma vez aí, eu fiquei perplexa, um menino de 13 anos, foi aqui no Brasil, não me recordo o lugar, mas foi aqui no Brasil, um menino de 13 anos, matou a família toda, se sentiu pressionado para fazer a lição da escola, né, a lição de casa. E ele contando assim para o delegado, falando normalmente. É um psicopata, ele não demonstrava nenhum tipo de reação. Ele conversava assim, como estamos conversando aqui. O delegado perguntava e ele respondia normalmente, sabe? Como se fosse qualquer assunto trivial do dia a dia. Ah, eu fiz isso assim, atirei assim, assim, assado. E foi, matou a família toda. Ele levou um susto, inclusive, quando soube que o pai estava vivo no hospital, porque ele achou que tinha matado o pai também. Aí ele falou, tá vivo? Eu falei, gente, simplesmente porque se sentiu pressionado para ficar fazendo a lição da escola. Porque tirou o celular dele, que ele não podia brincar com os amigos, não podia sair no sábado, porque ele tinha que fazer a lição primeiro. Olha, 13 anos. Então, o caráter ele nasce com a pessoa, a índole nasce com a pessoa. Então, por isso que a palavra de Deus diz também, né? Não se admireis, né? Como que é? Guerras, começos de guerras, né? Mas não admireis com o mundo, né? Não espanteis com o mundo. Porque realmente as coisas do mundo são barbaridades, são inenarráveis, são coisas que realmente não dá pra gente imaginar, não entra na cabeça, né? Não tem como aceitar coisas do tipo. Então a gente tem que orar muito, a gente tem que, sabe, clamar ao Senhor para que o nome do Senhor realmente seja proclamado, para que mais pessoas conheçam o nome do Senhor, porque o mundo realmente está se acabando, o mundo está se acabando e muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos dizem, eu acredito em Deus. Acreditar, lógico, até o demônio acredita em Deus, né? O demônio sabe que Deus existe, afinal de contas, estava lado a lado com ele. Mas servir a Deus é outra coisa. Muitos vão à igreja, mas vão à igreja como um ritual. Ah, não, domingo é sagrado, não falto na igreja de jeito nenhum. Mas a semana toda é falando mal de alguém, é murmurando. Gente, Deus detesta murmuração. Não murmureis. A palavra de Deus diz, não murmureis. Deus não suporta murmuração. Então, é por isso que a gente tem que conhecer as Escrituras, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor, para a gente poder entender o que Deus gosta, o que agrada a Deus. Porque a nossa missão aqui é divulgar a palavra do Senhor, mas também a nossa missão aqui, principal, é agradar a Deus. Porque se não agradar a Deus, a gente não terá a salvação. E se a gente não tiver a salvação, a gente vai para o inferno. A gente vai para o sofrimento eterno. E no sofrimento eterno, filho, lá o deserto aqui é fichinha. Esse é o deserto do Saara, é fichinha. Imagina o deserto do Saara 1 milhão de vezes mais calor. Então, gente, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos abrir esse coração. Então, se você tá se sentindo aí meio perdida, tá nos caminhos do Senhor, mas tá meio morno aí, tá achando que a fé tá um pouquinho abalada, se ajoelha aí, conversa com o Senhor, fala, ô Pai, me ajuda aí, que eu tô meio estremecida, tá acontecendo alguma coisa aí, tem coisa errada, me mostra o que tá acontecendo, o que eu preciso fazer aí, porque não tá dando certo não. Conversa com o Pai, sabe que o Papai do Céu tá lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá lá para nos ouvir, ele tá de braços abertos, né? Isaías, nos primeiros capítulos, ele repete várias vezes que a mão dele está estendida. Ela está estendida em nossa direção para nos erguer em qualquer situação. Basta que a gente também erga a nossa para alcançá-lo. Então, não se perca de Deus, tá? Porque Ele sempre está no mesmo lugar. Somos nós que nos separamos dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai.
Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu lar, toque em seu coração, Senhor. Purifique de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.